Bem, nós vamos falar agora no modelo de demanda agregada e oferta agregada sobre análise de equilíbrio pleno, né? Nós temos que no longo prazo, a gente tem a seguinte dinâmica. No longo prazo, nós já analisamos o curto prazo nesse modelo, né? As nossas variáveis endógenas, as vendos, né, são dy, dr e dp, a variação da renda, a variação da taxa de juros real e a variação de preços no longo prazo. E as variáveis exógenas, as vexos, são dg, dm e a variação de preço ao longo do tempo, dp ponto, né? A variação do preço efetivamente já realizado, dp, é a variável endógena no longo prazo. Já a variação de preços, né, ao longo do tempo é variável exógena. dp ponto é diferente de dp. A gente já viu isso em vídeos anteriores aqui no modelo de demanda agregada e oferta agregada. dg, a variação de gasto do governo, é a variável exógena determinada pelo governo. dm, determinado pelo Banco Central, pela autoridade monetária, né? E dp ponto é uma questão da estabilidade do modelo que nós já vimos anteriormente, né? E as variáveis endógenas são explicadas pelo modelo dy, dr e dp. Tá? Um propósito dessa análise de estabilidade é determinar o que os teóricos de macroeconomia implicitamente supuseram quando derivaram os efeitos no equilíbrio pleno, né? Suposições implícitas, né? Para isso que nós fazemos essa análise de estabilidade, para chegarmos a essas suposições implícitas. Dado que nós verificamos que a convergência ela vai ocorrer quando as inclinações, né, padrão são assumidas para as curvas ISLM, né, a gente viu isso no vídeo anterior, nós vamos agora derivar as propriedades de equilíbrio pleno desse modelo de demanda agregada e oferta agregada, desse modelo básico. Dada a nossa hipótese simplificadora de expectativas estáticas, quer dizer, expectativas estáticas, πe é igual a zero. A inflação esperada é igual a zero, né? O equilíbrio pleno ele é obtido quando eu tenho dp ponto igual a zero. Já viu isso também em vídeos, ou melhor, desculpe, quando eu tenho p ponto igual a zero, não dp ponto. Eu tenho p ponto igual a zero. A gente já viu isso também em vídeos anteriores. Bom, isto posto, eu vou pegar de novo aquela equação, né, da curva de Phillips, com expectativas que nós vimos lá no primeiro vídeo, né, que é a nossa equação que também representa a oferta agregada, né? Ela é a curva de Phillips com expectativas, ou curva expectacional de Phillips, e também é a nossa curva de oferta agregada. Então vou recuperá-la aqui, que é essa aqui. P ponto P, aquele nosso termo H, que nós já vimos também, né? E aqui aquela especificação mais πe, essa equação 5. Nós assumimos que πe é igual a zero, expectativas estáticas. Tá? Essa equação ela implica que no equilíbrio pleno nós temos y igual a y barra. Tá? E aí, no equilíbrio pleno, as relações IS e LM vão determinar a taxa de juros e o nível de preços, tá? No equilíbrio pleno. Então são essas as considerações iniciais. Agora eu vou recuperar a equação 6', que já é a nossa curva ES linearizada.
Aqui a curva S. Tá? Agora eu vou recuperar a curva LM também linearizada. Essa equação 7. É a nossa LM. Tá? Esse dp aqui agora é uma variável exógena, como nós colocamos lá. É uma vexo. Tá? Então, a gente tem uma simplificação aí. Né? Como ela é variável exógena, nós vamos cancelá-la aqui. Então, a gente vai reduzir a nossa curva LM para isso aqui. Ela fica... Aliás, não, desculpa, a gente vai passar para o outro lado da equação. A gente não vai cancelar não, ela passa para o outro lado. Para nós prepararmos ela para o sistema matricial. Tá? Então nós vamos rearranjar essa equação para ficar assim. Tá? E aí nós vamos trabalhar com a ideia de equilíbrio pleno que implica nisso aqui. A renda é igual à renda de equilíbrio pleno. Produto corrente é igual ao produto de pleno emprego. Né? Então, se isso ocorre, eu tenho que derivada de y é igual a derivada desse produto de pleno emprego, que é zero. Tá? E aí a nossa equação da curva S vai ficar bem mais simplificada, porque eu vou cancelar isso aqui, né? Praticamente, e eu vou ter só esse pedaço aqui. IR dr é igual a dg. E aí eu tenho a minha curva 6, duas linhas, que é uma curva IS, linha. Né? Curva IS, linha. Tá? E aqui também. Né? Eu tenho aqui dy que eu zero. O que mais que vai sumir aqui? Mais nada. Então aqui agora eu tenho a nova curva LM, que vai ser MP2, aqui, DM, melhor, DP, mais LI, DR, 1 sobre P, DM. Tá? Essa curva LM', né? De longo prazo. Tá? Então, deduzir essas duas curvas novas, aí, uma nova IS e uma nova LM, a partir desse suposto aqui de equilíbrio pleno, né? De y igual a y barra. Agora eu vou colocar essas duas equações aqui no formato matricial. E vamos fazer o que nós já fizemos, né? Que é a regra de Cramer, dedução de multiplicadores, etc. Então eu tenho isso aqui. Separa as variáveis endógenas das exógenas, né? Como nós fizemos nos vídeos anteriores.
E aqui eu tenho a equação 17. E a partir daí a gente vai deduzir, né, os multiplicadores, que são 4 multiplicadores. Tá? O primeiro deles é o dP dG. O dP dG. Que vai ser usando a regra de Cramer, né? Aqui eu tenho sinal negativo, aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho positivo. Negativo com positivo, negativo, então aqui eu tenho negativo. Negativo com negativo, positivo com positivo, positivo. Então positivo aqui. Tá? Essa equação é 18.1. Realmente, né, se eu aumento o gasto público, o impacto nos preços é de aumento também. Tá? É o primeiro multiplicador, que é uma elasticidade do nível de preços às variações da despesa pública, do gasto do governo. Sensibilidade dos preços aos gastos governamentais. Tá? Primeiro multiplicador deduzido. Agora vamos para o segundo. Assim, esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui, que é o denominador, de novo, ele vou chamar ele de ponto, tá? De novo, tá? Ele vai ser o mesmo para todos os cálculos aqui, tá? E esse ponto aqui, ele tem sinal negativo, tá? Então, eu vou me referir a ele como ponto com sinal negativo sempre. O denominador tem sempre sinal negativo em todos os multiplicadores agora. São 4 multiplicadores, né? A gente vai deduzi-los aqui. Alguns eu vou deixar para exercício, né? Agora o dPdM. Que é um multiplicador importante, tá? Que vai ser igual, aqui em cima, 0 e R, regra de Cramer, né? 1 sobre P, LI, e aqui o nosso ponto. Tá? Aqui eu tenho IR sobre P, e aqui embaixo o nosso ponto. Tem sinal negativo, o IR tem sinal negativo, o nível de preço sinal positivo, menos com mais dá menos, com menos dá mais. Então tem aqui. Quando a gente simplificar isso aqui, vai dar P sobre M, tá? O resultado é P sobre M, que é positivo, positivo. Você pode deduzir o multiplicador por aqui ou por aqui também, P sobre M. P sobre M
é positivo. Tá? É a nossa equação 18.2. Tá? E aí é uma coisa interessante essa equação, pelo seguinte, porque essa equação no fundo, né, quando a gente tira a derivada de dp dm, tá, é igual a p sobre m, que é o que nós fizemos aqui, isso aqui é a nossa teoria quantitativa da moeda, tá? Sem superestabilidade. Então a nossa teoria quantitativa da moeda está aqui deduzida por esse multiplicador aqui. O efeito da expansão monetária, da base monetária no caso, sobre o número de preços. É positivo. Né? Aumentando M, nós aumentamos preços. Tá? No longo prazo. No longo prazo. Realmente as políticas de estabilização aí dos bancos centrais, Banco Central Europeu, Banco Central do Brasil, o FED, etc., elas buscam ajustar, né, a inflação com meta de médio prazo. No curto prazo, existe uma tolerância com flutuações. Tá? Ainda mais no caso do Banco Central Europeu, que tem que coordenar a inflação de vários países, né, e alcançar a estabilidade, que lá a estabilidade é de 2%, a meta de inflação lá é de 2%. Né? Então, eles deixam para o controle o médio prazo, né, e não o curto prazo. Realmente admitem que a TQM, teoria quantitativa da moeda, essa relação que nós escrevemos, ela é uma relação de médio e longo prazo. Tá? Agora o penúltimo multiplicador, que é DRDG. DRDG é o efeito da despesa pública sobre a taxa de juros, a elasticidade da taxa de juros, há variações da despesa pública. Tá? Então eu tenho aqui esse determinante. E aqui embaixo o meu ponto. Aqui eu tenho aqui eu vou ter que repetir o ponto para eu poder cortar. Da última vez eu não fiz isso, mas eu acho que por questão de clareza é bom a gente repetir para cortar. Né? Corta aqui, corta aqui. Tá? Eu tenho isso aqui. O IR aqui é negativo. Aqui eu tenho sinal negativo, negativo com negativo, positivo. Tá? Essa aqui é a minha equação 18.3, que é o mesmo efeito do multiplicador do curto prazo, é igual ao curto prazo. Tá? Tanto no curto prazo quanto no longo prazo, o efeito de aumento de gasto, né, do governo sobre a taxa de juros real é expansionista. Aumenta o gasto do governo, aumenta a taxa de juros real. Né? Déficits geram aumentos de taxa de juro real. Tá? Então a gente pode dizer que, vou escrever aqui, né, que essa curva de juros futuros responde a aumento de gasto. Aumento de gasto aumenta a curva de R futuro e aumenta R no presente, pelo efeito da expectativa. Ou então, eu posso ter também um aumento da razão dívida bruta PIB, que também vai aumentar a minha taxa de juros. Tá? Agora a gente vai fechar aqui com o último multiplicador, que também tem um significado importante.
E aí a gente fica nas videoaulas futuras com a análise das políticas governamentais alternativas, né? Análise de políticas econômicas, né? O nosso último multiplicador, então, quarto e último, é esse aqui. DR, DN, tá? Que vai ser isso aqui. Aqui é o ponto, que é negativo, né? Aqui eu tenho zero, né, sobre algo negativo, sobre o ponto, que é zero. Isso quer dizer que o efeito de aumento no longo prazo, né, aumentando a oferta de moeda, não gera efeito sobre aumento de taxa de juros ou sobre redução de taxa de juros, né? Não gera efeito sobre variação de taxa de juros. Isso aqui chama-se neutralidade da moeda no longo prazo. Que é um pressuposto aí de macroeconomistas ortodoxos. Neutralidade da moeda no longo prazo. Não é um pressuposto, na verdade é uma conclusão, né? É um corolário, né, de longo prazo. Tá? E aí nós fechamos demanda e oferta agregada, análise de curto prazo, análise de longo prazo também, né? E deixamos aí a análise das políticas governamentais alternativas como um apêndice, como um anexo, né? Como um complemento lá no final do curso. Tá? É isso. Obrigado por me ouvirem e continuamos depois na próxima videoaula com expectativas, a primeira parte das aulas sobre expectativas. Até lá.